demônio. Ele tem 56 anos, dos quais 25 à frente da Propeg, uma das mais importantes agências de publicidade da Bahia, a maior do Norte e Nordeste e a 18ª agência brasileira em faturamento. Pela Propeg passaram muitos profissionais que depois montaram suas próprias agências. Empresário de sucesso, criativo, colecionador de carros antigos e amante da pesca de marlin, ainda encontra tempo para liderar uma banda amadora de country rock, os Mustangs. Durante 16 anos, ele foi a cabeça publicitária de uma era política da Bahia, o carlismo. Admirado por muitos, temido por outros. Com a morte do senador Antônio Carlos Magalhães, reformulou sua agência, afastou-se da política baiana e buscou novas fronteiras. Hoje tem contas também do governo federal, o governo do PT, adversário histórico do carlismo. O nome dele é Fernando Barros, meu convidado de hoje. Boa noite, Fernando. Boa noite, telespectadores da Band, boa noite, Mila. Vamos lá ver se eu consigo fazer com que vocês não durmam nessa altura da noite. Bom, eu vou começar a nossa conversa exatamente como eu abri o programa. Devo me preparar para entrevistar um anjo ou um demônio? Ah, certamente um anjo. Anjo tem a carinha assim redonda, meia gordinha. Demônio não. Demônio significa ser um pouco perverso, e eu não sou. E depois, demônio significa ter inimigo. E eu até acho que não tem. Porque inimigo custa caro e a gente precisa ser econômico nesses tempos tão difíceis como o de hoje. Então, acho que eu sou anjo, sim. É um anjo, então. Você declarou recentemente que tem mais medo do ridículo do que da morte. Isso para justificar que não iria fazer parte da disputa pela conta de publicidade do governo Wagner. Por que isso? É ridículo. Isso seria ridículo porque a Propeg seria uma agência de publicidade carlista? Veja, a Propeg é uma agência de publicidade pluralista e não carlista. Mas a história do ridículo encaixa um pouco diferente. É que quando nós deixamos de atender o governo da Bahia, é óbvio, né, quando as pessoas, as forças que detinham o poder até então foram derrotadas pelas atuais, eu tomei a decisão, e aí sim entra a questão do ridículo. Eu digo, não, já passei 16 anos trabalhando aqui, agora a fila andou, a roda rodou, tem que vir outro, estou fora. E achei que era mais digno que a Propeg não participasse de nenhuma concorrência do atual governo, da atual gestão. Não é por nada, não tenho absolutamente nada contra os atuais gestores. Só que eu acho que não é minha vez, já tive minha vez, teriam que chegar os outros, que seria, digamos assim, uma posição mais até elegante, que eu abrisse mão para que outros chegassem, porque poderia ficar desconfortável eu entrar na concorrência dessa e a Propeg, sendo modestamente a agência experiente que é, ser, entre aspas, desclassificada tecnicamente, não ia ficar legal. Então é melhor que eu deixasse de entrar, de participar desses certames, até para não ter nada para reclamar. Então, o ridículo é eu, depois de afirmar isso, como afirmei, começar a participar escondidinho. Eu não me presto esse tipo de... Quem me conhece sabe disso, eu não me presto a esse tipo de trabalho, esse tipo de atitude. Ou eu sou ou eu não sou. Eu disse que não vou participar de nenhuma concorrência do governo do Estado e não participarei. E seria ridículo eu participar escondidinho através de outras empresas, de outras agências, como alguns concorrentes, talvez, ou alguns apressados insinuaram. Então, eu tomei emprestado uma frase que quem usa muito é até o ministro Cedel, não sei se é dele a autoria. Eu adoro frases assim, mas eu não sou muito bom frasista. Quando eu pego uma que eu gosto, eu utilizo. Então, ele vive dizendo que tem mais medo do ridículo do que da morte. Eu também tenho mais medo do ridículo que da morte. De maneira que não participo de nada escondidinho nem disfarçadinho. Quando eu participar, participo e digo que participei. Agora, depois da vitória do governador Jacques Wagner, os petistas eles cunharam uma expressão, digamos, agressiva para denominar esse período político conhecido como carlismo aqui na Bahia, que foi herança maldita. Bom, se existe uma herança maldita é porque existiu uma espécie de maldição da qual você faz parte como marqueteiro dessa era política. Essas declarações lhe incomodam? Eu acho uma coisa ingênua deles afirmar isso. A Bahia, você não pode se dizer que é a herança maldita num estado que lidera o Nordeste, que tem quase 90 bilhões de PIB, que é a sexta maior economia do país, embora tenha quase 2/3 do estado no semiárido, e que teve um crescimento nos últimos 16 anos, lá atrás, até terminar o ciclo de governo que se sucederam de um mesmo grupo, né? A Bahia cresceu, a Bahia ficou em primeiro lugar em turismo, a Bahia
virou uma marca de Estado, mais até do que um próprio Estado em si, não é? Então, eu acho bobagem. Acho, sinceramente, uma coisa, do ponto de vista de senso estratégico, ingênuo dizer que há herança maldita. Não há herança maldita. Houve crescimento, o Estado chegou a um ponto que teria que ser tocado daí para frente. Eu até achava admirável quando ouvia do governador Wagner, então candidato, e alguns mais próximos a ele, ele costumava afirmar isso, dizer o seguinte: não vou governar olhando pelo retrovisor. Portanto, eu acho que isso não deve ser nem ele que está falando, porque ele é uma pessoa que tem um certo senso, não ia fazer afirmações desse tipo assim à toa, porque herança maldita efetivamente não há. A seguir, nós vamos falar de crise na Propeg e da volta por cima. Daqui a pouco.